Hello, hello. Ai, tá um friozinho tão gostoso no RJ. Ai, gente, hoje o assunto vai ser um tópico sensível. Ah, eu também tenho. Hoje eu tô muito Isabela. Estou aqui tomando meu leitinho, não, meu Nescauzinho na xícara da Beyoncé. Please, and Jamielan Bake Up. Garota, tá passada. Hoje, vim fazer uma cartinha aberta. Eu acho que não sei se é uma carta aberta, não sei como é que eu posso falar sobre. Mas o assunto que eu vim hablar um pouco hoje é sobre minha experiência no Rio de Janeiro. Foram 2 anos e 4 meses de Rio de Janeiro, de rj.com. Ai, cara, é muito louco. Tipo, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Mas quem não me conhece vai saber agora. Eu saí de Salvador com a cara e com a coragem. Morava com manhã. Então era só eu e manhã e eu sentia que eu precisava voar, sentia que eu precisava correr atrás das minhas coisas, sentia também que eu precisava de uma coisa que era muito importante pra mim que eu não tinha, que era a estabilidade emocional. Todo mundo sempre quando vai, tipo assim, fazer uma mudança muito drástica na vida, fazer qualquer outra coisa, sempre vai em busca da estabilidade financeira. Ai, quero encontrar um amor. Ai, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, amor. Eu saí de Salvador, de Simões dos Filhos, pra ir atrás de estabilidade emocional. O que acontece? É uma história muito. É uma história muito triste. Mas o que acontece? Eu tinha que lidar com umas coisas muito fortes, uns sentimentos muito loucos e muito biruta. Quando eu morava lá com mames, eu sentia uma solidão terrível, eu sentia uma depre fodida, sentia uma ansiedade lascadeira. Então, assim, eu sentia que eu precisava sair daquele ambiente e precisava de estabilidade emocional. E meus planos sempre foi isso, desde que meu irmão faleceu, né? Que era ter uma estabilidade emocional e eu ter uma estabilidade, um controle emocional, né? Ter controle emocional, acho luxo, quem tem. Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho um pouquinho só. Mas é babado. Mas, o que acontece? Eu tinha que lidar todo final de semana com uma pessoa extremamente, eu tô falando muito, extremamente, muito, muito, extremamente homofóbica. Eu tive que lidar com essa pessoa desde muito novo, desde quando eu era pequeno. Era um vizinho que morou lá do lado de casa, cresceu e, enfim, foi todo um caos, todo um problema. Mas isso começou a ser agravado porque eu me identifiquei com uma pessoa gay e depois que eu tava na adolescência, né? Eu me assumi com 13 anos de idade. Então, com 13 anos de idade, eu já tinha que ter uma responsabilidade de pessoa adulta, né? Porque assim, não tinha conhecimento nada do mundo gay, nem sabia o que era passivo, o que era ativo, o que era versátil, o que era seta pra cima, seta pra baixo, nem nessa época nem existia grade, eu acho, realmente Tinder. Então, tipo assim, informações eram soltas pra mim ainda, até porque, tipo, 13 anos de idade eu ainda tinha que estar brincando, mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, aconteceu. Essa pessoa sabia que, que eu tinha me assumido e tudo mais, e não teve reação nenhuma. De tipo, homofóbico, vou fazer isso, maldade, não sei o que, vou maltratar, não. Até porque irrelevante também. Só que aí eu comecei a perceber alguns atos, alguns comportamentos dele que não era muito agradável pra mim. Aí eu contei a Mames, e Mames falou o quê? Se afasta, não fala mais com a pessoa. E aí, depois desse dia, eu parei de falar com a pessoa. Depois que eu parei de falar com a pessoa, literalmente se revoltou. É como se o mundo tivesse caído dos pés da cabeça. Ele ficou putérrimo, putaço. Tipo, não entendi muito essa reação dele também, porque eu fiquei assim, ué, não é sobre você, filha da puta, é sobre mim. Mas ele se revoltou, e aí começou a me esculhambar no meio da rua, começou a falar um monte de coisa, um monte de barbaridade, enfim. Isso não é tipo assim, um final de semana que aconteceu. Isso foram 2 anos eu lidando com isso. Foram 2 anos eu lidando com isso. E não foi só xingamentos. Foi ameaça de morte, foi tentativa com facão, pá, pegar assim e pá. Uma tentativa de facão. Já tentou invadir minha residência. Tirou foto minha horrores. Nossa, gente, ele tirava foto minha.
Assim, se eu saísse de casa, ele tirava foto minha e mandava para tal pessoa, falava que tal pessoa vai me encontrar em tal lugar, tá me esperando só passar em tal lugar pra pessoa pegar e me bater, me espancar, me maltratar, e não sei o que, fazer homofobia, fazer um monte de coisa. Com esse turbilhão de coisas que aconteceram, esses 2 anos que eu tive que lidar com essa pessoa, eu desenvolvi ansiedade, depressão, crise de pânico. É muita coisa. Eu me senti sozinho. Eu senti uma solidão absurda. Absurda. Gente, sério, por Deus. Eu tive que lidar com isso há um bom tempo e há muitos anos. Eu poderia simplesmente chegar e vou prestar. Vou recorrer à justiça. Até porque também se a gente tentasse isso. Ele já tinha dito que se a gente fizesse isso, era certeza de que ele ia sair e ele ia fazer uma maldade. Então, pra gente não pagar pra ver, a gente preferiu deixar quieto. Stop, please. And jam you are. Só que, tipo assim, eu adoeci. Eu adoeci muito, gente, nesse período. A última vez que eu tive, literalmente, esse embate. Não foi um embate em si, mas quando ele teve esse surto, né? Ele bebeu nessa época e começou a esculhambar, falar um monte de coisa. E, tipo assim, esse foi o pior dos piores dias. Cara, eu surtei nesse dia. Eu comprei uma passagem pra ir pra casa dos meus parentes lá em Chapada Diamantina, porque eu precisava de estabilidade emocional. Eu precisava sair daquilo, eu precisava fugir daquilo. Tava literalmente difícil. Eu saí de casa, eu entrei no carro, meu amigo foi me levar no aeroporto. Não, na rodoviária. Eu saí de casa, eu tava me tremendo todo. Eu tava me tremendo e sentindo umas borboletas na barriga, porque eu não tava aguentando lidar com aquilo ali. Literalmente. Ali foi o ápice. Foi o ápice, o ápice, o ápice, o ápice. Mãe mandou um áudio pra família, né? Falando o que tava acontecendo, mãe chorando. Nossa, eu tenho esse áudio até hoje. Todas as vezes que ele passa assim, eu escuto. Tem um áudio de manhã chorando, falando que só queria paz, viver em paz com o filho dela, não sei o que, e falando de mim, né, que tem medo de acontecer alguma coisa comigo. Gente, isso pra mim me dói toda vez que eu escuto ela. Manhã falando isso, porque imagina você ouvir sua mãe em desespero, preocupado com você e não com os dois. Mãe tava preocupada comigo. E eu nervoso, manhã com voz de choro, não tava aguentando mais aquela situação. Ai, foi ó. Foi ó, foi ó, foi ó. Nossa, gente, pra mim, foi uma das piores experiências que eu passei da minha vida. Nossa, e olha que eu passei por um monte de desgraça também, viu? Dói, me perdoe, seu. Mas um monte de miséria eu passei. Aí tá. Aí esse bofe foi embora. Esse bofe foi embora, foi para o interior aí, pra, não sei o nome. E aí, o que aconteceu? Morreu. Ele teve bem uma cirrose. Teve uma cirrose e morreu. Apesar de ele ter morrido, né? Eu ainda sonho com ele. É horrível isso. Porque eu sonho com ele, eu acordo com o coração palpitando assim, ó, tudum, tudum, tudum. Porque todos os sonhos não são agradáveis, né? Só você sonhar com uma pessoa que te causou um trauma absurdo, já é horrível. Imagine você sonhar com uma pessoa fazendo aquilo que ela prometeu fazer. Querida, é uma desgraça. Eu, tipo assim, eu não tava aguentando mais sonhar com ele, porque eu tava sonhando com ele muito frequentemente, muito frequentemente, muito frequentemente. Aí eu falei, cara, eu preciso agir, eu preciso coisar. Aí eu mandei mensagem pra minha irmã, falei assim, olha, tá acontecendo isso, tô sonhando com fulano, de ciclano e tal, e beltrano. E eu preciso de tratamento, preciso de uma psicóloga, preciso de uma terapia, porque realmente tá sendo difícil lidar com isso, já que ele já se foi. Não tem por que eu estar sonhando com ele. E aí eu comecei a ter esses pesadelos e essas questões. Mas graças a Deus hoje, apesar de minha mente ainda estar bagunçada, eu não procurei tratamento, eu não procurei terapia. Porque além de não estar nas condições melhores de fazer terapia, também eu percebi que quando eu fui no gratuito, né? Que eu acho que no SUS tem, eu achei muito burocrático. Muito burocrático. Achei um complexo e aí eu acabei, tipo, deixando um pouco de lado e esperando o momento exato de das contas para poder fazer essa terapia. Fora que outras coisas também que acontecem comigo, que eu preciso lidar com terapia. Gente, é surreal. Eu tenho que lidar, mas eu perdi meu irmão quando eu tinha 17 anos, ele tinha 19, eu tinha 17. Perdi meu irmão nesse período e, tipo assim, eu não tive luto no momento, eu fiquei, acho que um mês, 2 meses, eu acho, não mais, eu acho que foi 6, 7 meses sem luto nenhum. Por quê?
Eu era o único filho homem de mames. Então eu tinha que dar forças à mami, querida. Eu tinha que dar forças à mami. A bichinha tava sofrendo muito e eu, tipo assim, precisava ser aquele apoio pra ela, entendeu? E aí, depois que manhã teve mais uma estabilidade melhor de lidar com a situação, apesar, né, de que perder um filho não é fácil, não deve ser fácil. Que perder um parente, um irmão, é muito dolorido. Depois que manhã teve esse babado, essa estabilidade emocional, foi aí que veio o meu luto. Cara, foi uma dor terrível. Porque o pós-luto é uma desgraceira. Eu tive tanta coisa na minha mente, tanta coisa que eu entrei numa deprê profundamente profunda, querida. Se não fosse meu amigo Jonete, querida, eu acho que eu não tava nem aqui fazendo esse vídeo. Não tava nem contando história. Eu tava sendo a história dos meus amigos contando. Porque o que acontece? Cara, eu sempre tive que ser o filho que tinha que estar ali ajudando, apoiando e sendo o bom, né? Porque eu sempre fui uma criança muito boazinha. Sempre fui muito boazinha. Era uma criancinha afeminada, bem, assim, bem afeminadinha mesmo. Gostava de brincar com as meninas, de boneca e tudo mais. Então, assim, eu tinha que seguir o meu papel de menino bonzinho, que tinha que dar força, que tem que apoiar e tudo mais. Só que aí, né, acabou me fudendo a minha cabeça. E aí eu fiquei. Aí eu fiquei com Deus. Mas aí foi literalmente isso. A minha vinda pro Rio de Janeiro foi exatamente isso. Eu precisava de ter uma estabilidade emocional. Sempre busquei isso. Tipo assim, pra mim era o meu sonho ter uma estabilidade emocional. Porque eu precisava ter essa estabilidade emocional, entendeu? E aí, como eu não tinha lá, então eu meio que precisava sair daquela situação. Infelizmente, eu tive que deixar mames pra poder ter essa fase de estabilidade emocional. Mas nunca foi uma prioridade minha ter estabilidade financeira no momento. É óbvio, claro que todo mundo sonha em ter estabilidade financeira, mas eu literalmente precisava de ter uma estabilidade emocional. Hoje eu sou muito grato por Deus, pela misericórdia de Jeová, todos os orixás. Eu sou muito grato de ter tido a oportunidade de ter saído e de ter me desenvolvido. Eu fiquei 2 anos e 4 meses. Fiquei 2 anos e 4 meses no Rio. Eu tive uma desenvoltura muito grande. Consegui minha habilitação. Minha habilitação, que agora eu posso dirigir no meu carro, pipi, dirigir no meu carro, pipi. Consegui uma bolsa da faculdade. Sempre foi meu sonho cursar uma faculdade. Por mais que as pessoas achem que, ai, mas não precisa de faculdade para ingressar nisso, para fazer aquilo, não sei o quê. Pra mim, que sempre morou em comunidade, que era difícil alcançar certas coisas, ter conquistado uma bolsa na faculdade através do Enem foi uma coisa assim monumental. Monumental. Tive meu primeiro relacionamento. Nunca foi, tipo assim, uma prioridade. Ah, eu preciso me conhecer alguém, me relacionar e tudo mais. Não. Foi literalmente, eu acredito que foi muito, muito natural que as coisas aconteceram. A gente se conheceu no tempo certo, a gente começou a ficar no tempo certo, a gente começou a namorar no tempo certo. E acredito que a gente tenha encerrado no tempo certo. Infelizmente. Né? Mas foi isso que aconteceu. Nesse início de ano, de janeiro pra cá, aconteceu muitas coisas que me deixaram instáveis, né? Fiquei um pouquinho assim atordoado. Ai, meu Deus, que é isso? Mas nada que eu pudesse lidar, né? Já lidei com coisas babadeiras tipo assim, soube lidar, então mais 5 situações que aconteceu ao mesmo tempo não poderia ser diferente, né? Então, assim, eu sou muito grato. Nossa, eu sou muito grato pelo que eu conquistei no Rio, pelas pessoas que eu conheci. Eu sou apaixonado por cada pessoa que eu conheci no Rio de Janeiro. Conheci muita gente, eu conheci muitos amigos, eu desenvolvi muitos amigos. Tive muitas paqueras, tive muitas. Tive muitas linhagens aí, mas é literalmente isso. Hoje, agora, nesse exato momento, eu busco duas coisas, que é a estabilidade emocional ainda. Apesar de não ser tanta prioridade assim, agora eu busco minha estabilidade financeira, né? Quero me desenvolver pro mercado de trabalho, quero ingressar na minha área de design gráfico, ou de marketing, ou social media, qualquer coisa que seja relacionado à área que eu estudo e que eu trabalho, né? Tô com um portfólio bacana, desenvolvi muitas peças boas, muitas peças assim luxo puro. E as experiências que eu passei em algumas agências também foram luxo puro, de muito aprendizado. De muito aprendizado. Então, assim, não achei. Apesar de ser muito curto também, foi muito curto também, né? E outra coisa, eu tiro de letra que eu aprendi no Rio,
é que eu nunca tenho que agir com as pessoas como elas agem comigo. Por que eu falo isso? Porque eu passei por uma experiência aqui no Rio, lá no Mercadão de Madureira. Eu tava trabalhando em uma gráfica e o bofe virou pra mim e falou assim: eu prometi pra mim mesmo que nunca ia contratar um nordestino. E aqui tô eu contratando um. Ele falou bem assim na minha frente: Mona, Mona, quando ele falou isso, Mona, eu fiquei assim, estagnado. Eu falei: meu Deus, não acredito que eu vi isso. Sabe o que eu fiz? No dia seguinte, eu mandei um e-mail. Eu mandei bem um e-mail. Eu falei assim: agradeço pela oportunidade, mas não vou mais não. O e-mail até hoje não foi respondido. E ficou por isso. Ficou por isso. Aí eu comecei a procurar outras coisas e foi isso. Aí foi babado. E agora hoje eu tô aqui tomando o meu leitinho na caneca da Beyoncé, please. E é babado. Tem muitas outras coisas que eu também queria falar. Fazer um tópicos sensíveis. Só que é babado. É babado.